nós tivemos o feriado, né? Então, essa está sendo a nossa primeira oportunidade de conversarmos aí depois da paralisação, então eu fico muito feliz de vocês estarem aí. Como é que eu tenho feito as aulas e tem dado bem certo? Eu faço assim, ó, democraticamente. Eu deixo o microfone de vocês desligado, tá? Para não atrapalhar, então, a nossa aula, a questão de barulho, cachorro, vizinho, né? E aí, quando a gente terminar a parte teórica, então a gente discute, abre para questionamento, bate um papo, tá? Então pode ficar tranquilo. Deixa eu ver se está tudo ok aqui, está tudo beleza, tá. Também eu coloco disponível para vocês aí a aula lá no portal, né? Eu coloco a videoaula no YouTube, depois quem quiser assistir com mais calma, ou então quem não teve a oportunidade de assistir a aula ao vivo, né? Assiste depois, tá, moçada? Mas eu já antecipo aí que eu estou muito feliz aí em revê-los, mesmo nessa situação, tá? Gente, ó, todo o material que a gente vai usar hoje, pode ficar tranquilo que eu vou disponibilizar para vocês junto com o link do vídeo, tá? Então, a aula de hoje ela foi montada em cima do nosso material de apoio, então pode ficar tranquilo que está em cima do material de apoio, não foge daquilo, tá? Hoje a gente vai entrar numa parte da matéria bem legal, que eu acho bem interessante. Nós começamos a ver essa matéria na nossa última aula, que chamava atos processuais, né? São os atos, então. Deixa eu aceitar o pessoal que está chegando. E aí, se eu esquecer de colocar o microfone de alguém no mudo, gente, por gentileza, deixe ele no mudo, então, que aí não há risco, né, de ficar fazendo barulho para vocês depois, beleza? Então pode ficar tranquilo que esse material estará disponível para vocês lá no portal, joia? Então nossa aula de hoje é sobre atos processuais, tá? Deixa eu ver, eu não sei se para vocês está atrapalhando. Agora deu certo. Então, o que acontece? Lembra quando nós vimos os princípios processuais, e aí nós vimos aquele princípio denominado devido processo legal, que é aquele princípio que diz, então, que o processo ele segue toda uma ritualística, ele tem vários procedimentos, né? Então, o processo ele vai seguindo uma série de procedimentos. E esses procedimentos nós chamamos de atos processuais, tá? Esses atos processuais, eles têm o objetivo aí de fazer esse processo ir andando, o processo não ficar parado. E aí o que acontece? Entre as partes que participam do processo e realizam atos, nós temos a figura do magistrado, lembrando que o magistrado é quem conduz o processo, tá? O magistrado ele não é dono do processo, o magistrado conduz o processo. Temos o magistrado, temos o chefe de secretaria, em alguns estados ele é também chamado de escrivão, beleza? É aquela pessoa, aquele servidor incumbido, então, de gerenciar toda a secretaria, né? A vara, joia? Então, estes atos é que vão fazendo o processo andar. Então, nós temos os atos do magistrado, os atos do chefe de secretaria e os atos das partes, tá? Essas partes, então, incluem o autor, o réu e ainda o advogado. Lembrando que é o advogado que fala pela parte no processo, lembra disso? É o advogado que recebe o poder de falar pela parte, beleza? Vou pular aqui o trenzinho, beleza? Vamos começar então vendo os atos dos juízes, beleza? Olha só, o primeiro ato do juiz é o ato decisório, beleza? E aí o que acontece? Lembra quando nós vimos que existem 3 tipos de decisões? Nós temos os despachos, temos as decisões interlocutórias e temos a sentença, beleza? Quem profere estas decisões é sempre o magistrado, tá? Lembrando que o despacho é aquela decisão de mero expediente,
que só serve para fazer o processo andar. A decisão interlocutória é aquela realizada no curso do processo, mas que não põe fim ao processo, beleza? A exemplo de decisão interlocutória, nós temos a decisão que analisa justiça gratuita, alimentos provisórios, as tutelas de urgência. Então, o magistrado ele analisa esses direitos através da chamada decisão interlocutória. A decisão interlocutória não põe fim ao processo, enquanto a sentença põe fim ao processo, joia? A sentença é aquela decisão que muitos chamam de decisão terminativa de processo. Ele coloca fim no processo de conhecimento e no processo de execução, né? Então, é a decisão que o juiz profere ao final. Este ato é o ato decisório, beleza? É o ato, então, que o juiz realiza as decisões, que analisa os pedidos das partes, joia? Outro ato do juiz são chamados de atos de impulso. Esses atos de impulso são os atos, então, para fazer o processo andar. E aí ele realiza esses atos de impulso através das chamadas decisões despacho, já? As decisões de despacho, elas só servem com o objetivo de dar impulso ao processo. A exemplo, nós temos aí o juiz que fala assim, olha, marca a audiência, né? A gente chama de designar a audiência. Olha, junta o documento que está pendente. São decisões que não têm caráter de análise de direito. Eles só têm o caráter de fazer o processo andar, tá? Impulsionar o processo. Por isso que nós chamamos esses atos de atos de impulso. Beleza? Que ótimo, está repetido, ó, viu? É para ver 2 vezes, viu como é que é importante? Próximo ato são os atos instrutórios. O ato instrutório é o ato pelo qual o juiz analisa determinada prova, joia? Ou analisa ainda a necessidade de produção de uma prova. Lembrando, gente, que as provas elas são feitas para o convencimento do magistrado. Imagine a seguinte situação. O magistrado não conhece o A e não conhece o B. O A é o autor e o B é o réu do processo. Então, as partes, elas falam, olha, eu quero produzir tal prova. Às vezes o magistrado fala assim, essa prova aí não vai me trazer o entendimento sobre esse processo. Eu quero que produza outra prova. E ele pode, sim, de ofício, quando a gente fala de ofício, quer dizer que é sem pedido da parte, tá? Ele pode, de ofício, pedir a produção de uma prova, beleza? Lembrando que esta prova é para ele chegar ao entendimento, ou seja, como ele vai julgar esse processo, tá? Existem muitos autores que dizem que as provas pertencem ao magistrado. Eu acho isso muito pesado. Eu digo que as provas elas servem para o convencimento do magistrado. Falar que a prova pertence ao magistrado é um pouco pesado, joia? Mas não está incorreto. Clicar para andar. Existem os chamados atos de documentação. Os atos de documentação, eles trazem a ideia que o juiz, então, ele é responsável por documentar alguns atos. A exemplo, então, desses documentos, nós temos aí que durante a audiência, lembrando que a audiência ocorre no formato oral, o magistrado vai realizando perguntas para as partes e ainda para as testemunhas. E, ao final, isto é documentado. Gente, não entendam documentado como papel, caneta ou computador. Hoje, nós temos aí a gravação eletrônica dos atos, então, realizados durante a audiência. Isto é documentação, tá? O ato de documentar não quer dizer que tem que ser no papel. Leve em conta aí, a exemplo, os processos eletrônicos. Nos processos eletrônicos, nós não temos papel, beleza? Então, os atos realizados no processo, o juiz também é responsável por documentar. Mas a incumbência disso daqui, nós vamos ver já, é do chefe de secretaria. Ele é responsável pelos atos
pelo registro de alguns atos, tá? Então, não são todos os atos que o magistrado é obrigado a registrar, mas os atos, a exemplo, realizados durante a audiência de instrução, a audiência de conciliação, esses atos, então, eles são documentados, tá? Podem ser documentados através de áudio e vídeo, beleza? Olá. Existem os chamados atos de coerção. E este eu gosto de discutir. Gente, os atos de coerção são aqueles atos que o juiz faz para fazer cumprir as suas decisões. Todo mundo já ouviu falar do peso da caneta do juiz, do medo do magistrado. Isto é pelo poder de império, tá? É um poder que nós chamamos de poder de coerção, poder de se fazer valer suas decisões. Porque senão, ninguém ia cumprir decisão de juiz. Ia falar, não vou cumprir essa decisão aqui, que não vai dar em nada. Não vai dar nada mesmo. Ou seja, existem várias formas de coerção. E aí eu chamo a atenção, então, ao artigo 139 do Código de Processo Civil, que diz assim, ó, que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, e lá traz, então, os poderes do juiz, tá? Quem quiser depois saber quais são todos os poderes do juiz, lê o artigo 139 do CPC. Vocês vão ver como é que o juiz é poderoso. Vamos lá. E olha o que diz o inciso 4. Determinar todas. Gente, presta atenção. Determinar todas. Olha a dimensão da palavra. Todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Gente, este poder foi um poder que veio com o Código de Processo Civil de 2015, tá? Ele ampliou de uma forma muito grande os poderes do magistrado. Aí você fala, professor, mas o que ele pode fazer diante desse inciso? Vamos a alguns exemplos. Olha só. A suspensão da carteira de motorista. Como assim? Olha só. O devedor, então, ele pode ter sua CNH suspensa. O que acontece? Nós vamos aprender ainda sobre fases de processo, mas a primeira fase é de conhecimento, aquela que diz o direito. A segunda fase do processo é a fase de satisfação do direito, também chamada de execução. Todo mundo já ouviu falar, em algum momento, a frase assim, ó, fulano entrou na justiça, ganhou, mas não levou. Sabe por quê? Porque o réu, o executado, ele usa de diversas manobras para não pagar o que deve. E aí o que acontece? O indivíduo em débito, beleza? Um débito, então, de um processo de execução, ele pode ter sua carteira de habilitação suspensa. Sabe de onde que veio esse poder? Esse poder veio do artigo 139 do CPC, inciso 4, que diz que ele pode tomar qualquer, ou seja, não há um limite, beleza? Ou seja, o magistrado pode suspender a carteira de motorista. Aí você fala, professor, qual que é a lógica de suspender a carteira de motorista? A lógica é o seguinte, se ele não tem dinheiro para pagar as suas dívidas, ele também não terá dinheiro para pagar o imposto do seu carro, para colocar gasolina no seu carro. Então, se ele deve, ele não tem dinheiro. Aquela desculpa de, eu não tenho dinheiro, mas vivo sob um padrão de luxo, o artigo 139 coloca um limite nisso. Então, a exemplo, nós temos a suspensão da carteira de habilitação. Mas é só isso? Não. Olha isso daqui. O magistrado pode bloquear passaporte. Qual é a lógica do bloqueio de passaporte, gente? Pensa comigo. Se o indivíduo está em dívida, beleza? Para que ele vai fazer viagem internacional? Então, está sobrando dinheiro. Uma viagem internacional é cara, beleza? Além disso, ele pode suspender os cartões de crédito. Se ele não tem dinheiro para pagar suas dívidas, como é que ele vai ter um cartão de crédito? Beleza? Gente,
essas decisões não param por aí. Nós temos aí decisões de magistrados suspendendo até mesmo o CPF da pessoa, dizendo o seguinte: se a pessoa não tem como nem pagar suas dívidas, para que ela precisa de um CPF ativo? Eu sei que pode soar assim até um exagero, mas tem um pouco de lógica nesse pensamento, beleza? Olha que interessante isso daqui. A suspensão do passaporte, da carteira de motorista, não viola o direito de ir e vir. Sabe por quê? Ele pode ir a pé, ele pode ir de Uber, ele pode ir de ônibus. Então, eu não estou aí interrompendo o direito de ir e vir do indivíduo. Eu estou dizendo o seguinte: se ele não tem dinheiro para pagar suas dívidas, ele também não vai poder andar ter um padrão acima da média, ter seu veículo próprio, ter um conforto, tá bom, gente? Agora, esta daqui é a minha favorita. Gente, quando diz que é toda e qualquer mesmo. Olha esta decisão. O juiz, ele mandou cortar a energia elétrica do prédio da prefeitura. Como assim? O indivíduo passou num concurso público, tá? Ele passou num concurso público na Bahia, e aí o que acontece? Não saía a nomeação dele no concurso público. Não saía. Sabe o que o juiz fez? Primeiro ele deu uma ordem, então, para a prefeitura nomear o indivíduo. A prefeitura não nomeou o indivíduo. Sabe o que ele fez, então, para fazer cumprir lá com fundamento no 139, inciso 4 do CPC? Mandou cortar a energia elétrica do prédio da prefeitura. Quando eu digo que este artigo deu poderes em exagero para o magistrado, temos um exemplo aqui. Ou seja, o juiz poderá fazer qualquer coisa para poder fazer cumprir a sua lei. Só que pensa comigo, olha só, para fazer cumprir a decisão dele, ele colocou a coletividade em prejuízo. Porque as pessoas que necessitavam ir na prefeitura não conseguiam, a prefeitura estava sem energia elétrica. Então, gente, a gente discute esse poder do magistrado de coerção com muita cautela. Porque hoje também, após a entrada em vigor do Lei de Abuso de Autoridade, alguns atos do magistrado podem ser colocados em xeque. Então, aquele superpoder dado pelo 139, inciso 4 do CPC, ele veio, então, com uma limitação com a Lei de Abuso de Autoridade. Porque a maioria dos magistrados hoje tem até medo de cometer alguma medida um pouco mais atípica, que nós chamamos esse tipo de medida, e ele depois responder por isso, com excesso, né? Então, neste caso aqui, ó, a gente nem precisa ser aí o maior estudioso do direito para ver que houve o excesso. O magistrado cortar a energia elétrica do prédio da prefeitura para poder obrigar a prefeitura a contratar ou nomear, né, um aprovado no concurso público. Pense sobre isso depois com bastante calma. Beleza, moçada? Vamos continuar. Agora, os atos das partes, tá? Lembrando que partes envolve tanto a parte autor e réu, assim como o advogado. Até porque muitos desses atos aqui, por exemplo, os atos postulatórios, eles são realizados, o advogado realiza em nome da parte, tá bom? Então, o ato postulatório é o ato das petições. As petições nada mais é do que pedir, ou seja, são os atos de pedir ou ainda de requerimentos que as partes fazem ao magistrado. E aí o magistrado vai analisar essas petições e requerimentos através daquelas duas decisões que nós vimos lá atrás. A decisão denominada de decisão interlocutória, que é aquela que o magistrado realiza no curso do processo, e ainda a sentença, que é aquela que ele realiza ao final do processo. Beleza? Então, eu posso levar a questionamento do magistrado qualquer questão, beleza? É diferente de entender se esta decisão vai ser favorável ou não. Mas o ato de pedir é o ato da parte. É a parte que faz o ato postulatório, o ato de pedir, de requerer. Joia? Os atos dispositivos. Há até uma confusão de ato dispositivo com ato postulatório. Sabe por quê? Quando a gente fala de ato dispositivo, quer dizer ato de dispor, ou seja, de abrir mão.
Imagine a seguinte situação. Eu ingresso com uma ação de dano moral contra o João, beleza? E aí, lá na audiência de conciliação, eu falo, pô, o João vira e fala, ô, Carate, me desculpe pelo que eu fiz, eu estou arrependido, então. Aí eu viro e falo, ó, tudo bem, João, eu vou aceitar seu pedido de desculpa, eu vou abrir mão dessa ação, eu vou renunciar ao meu direito. Ou seja, eu tenho o direito de ingressar com uma ação contra o João, mas eu abro mão. Eu falo, olha, eu acredito na justiça divina, então eu não vou prosseguir com a ação. Gente, o ato de dispor, ele é dividido em dois. Por que dois? Porque existe o ato de renúncia. O que é o ato de renunciar? O ato de renunciar é o ato de abrir mão do seu direito. Se eu renunciar um direito, eu não vou poder no futuro ingressar com uma ação pedindo esse direito. Eu estou abrindo mão do meu direito. Isso é o que nós chamamos de renúncia, tá? Agora, existe também a desistência da ação. A desistência da ação não se confunde com a renúncia. Sabe por quê? Se eu desistir da ação, eu vou poder ingressar novamente com essa ação dentro do prazo prescricional, joia? Dentro daquele prazo que eu posso ingressar com uma ação, eu vou poder propor ela novamente. Conseguiu entender a diferença de renúncia para desistência da ação? A renúncia, ela é irretratável. Uma vez renunciado, filho, já era. Você perdeu o seu direito. Se eu renunciar ao meu direito de dano moral contra João, eu não poderei mais ingressar com esta ação. Agora eu posso desistir da ação. Eu desisto desta ação. Mas o que acontece? Dentro do prazo prescricional, eu vou poder propor novamente essa demanda contra João. Joia? Este é o ato dispositivo, é o ato que a parte tem de dispor sobre o seu direito. Joia? Nós temos os atos instrutórios, tá? Os atos instrutórios, eles trazem a ideia do pedido de constituir ou de produzir prova, beleza? Ou seja, eu posso fazer o pedido lá no postulatório de uma produção de prova, beleza? Eu posso ser ouvido na audiência, eu posso fazer o meu depoimento na audiência, joia? Isso que nós chamamos de atos instrutórios ou atos de instrução, tá? São os atos, então, ligados à produção de provas, beleza? Nós temos os atos reais. Gente, os atos reais é aquele ato que a própria parte faz. A exemplo é a parte comparecer em juízo. Este é um ato real. Eu vou lá, eu, Luiz, vou prestar o meu depoimento para o juiz. É um ato real. Eu mesmo, parte, realizo o ato. Eu não realizo esse ato por terceiro. Por exemplo, o ato postulatório ele pode ser realizado por terceiro, que é o advogado. Já o ato real é a própria parte que realiza o ato. Joia? Agora, os atos dos auxiliares da justiça. Gente, quando nós falamos em atos dos auxiliares da justiça, nós temos aí os oficiais de justiça, nós temos o chefe de secretaria, nós temos os escrivãos, beleza? Todos esses são chamados de auxiliares de justiça, ou da justiça, beleza? Olha só agora os atos de comunicação dos auxiliares. O primeiro, ato de comunicação. Gente, quem deve fazer as comunicações às partes são os auxiliares. A exemplo, eu tenho aí os oficiais de justiça, fazendo a citação e as intimações das partes, joia? Então, esses auxiliares promovem os chamados atos de comunicação. Nós vamos ver já já a citação, a intimação, tá? Fica tranquilo que a gente vai ver ainda hoje.
Nós temos os atos de execução. Gente, o ato de execução é aquele que o auxiliar da justiça recebe do juiz. O juiz fala assim, olha, vai lá e cita o Francisco para ele saber que está sendo promovida uma ação. Olha, oficial de justiça, penhore os bens de João. Olha, intime o advogado para entregar o processo no prazo de 48 horas. Ora, olha, aprenda aquele determinado bem. Estes atos são chamados de atos de execução. São os atos realizados quando o juiz determina, beleza? Para quem não sabe, a exemplo, o oficial de justiça, ele é o porta-voz do magistrado. O oficial de justiça que vai lá citar a pessoa, que vai intimar, que vai realizar a penhora, beleza? Outro, o chefe de secretaria, que é aquele indivíduo que trabalha chefiando a vara, este indivíduo também recebe ordens do magistrado. Exemplo, marca a audiência. Ele não vai falar de uma forma tão ríspida, tá? Ele fala, olha, diante, vai colocar assim, designa a audiência de conciliação, mas ele vai fazer de uma forma mais poética, tá? E aí o que acontece? O chefe de secretaria vai lá e executa o ato. O que ele faz? Vai marcar a audiência. Uma vez marcada a audiência, vai ser então citada a parte lá, não vai? Quem vai agora é o oficial de justiça que vai lá citar a parte, beleza? Então os auxiliares é que fazem a justiça funcionar. Nós temos aí os assessores, beleza? Temos uma figura bem grande de auxiliares. Nós temos os peritos, os mediadores, os conciliadores, todos esses são auxiliares da justiça, tá? Nós temos os contadores, nós temos os distribuidores, alguns deles são chamados de auxiliares eventuais e outros não eventuais, ou seja, todo processo vai ter alguns e outros só em apenas alguns processos eles vão participar. Outro ato, o ato de documentação. Gente, o ato de documentação é de incumbência do chefe de secretaria. Está lá no artigo 206 e seguinte, o que o escrivão é o guardião dos autos. Olha que legal. Ou seja, é ele que protege o processo, é ele que organiza o processo, é ele que faz a checagem do processo, é ele que faz as chamadas certidões. Joia? E aí, olha que bacana, eu coloquei até o artigo 206 aqui para a gente ver. Então, diz assim, ó, que ao receber a petição inicial de processo, o escrivão ou chefe de secretaria a autuará, mencionando o juízo, a natureza do processo, o número de seu registro, os nomes das partes e a data de seu início, e procederá do mesmo modo em relação aos volumes da informação. E aí, olha só que maldade, hein? Você que é estagiário agora, vai ler o artigo 207, vai falar, eu não vou mais fazer isso. Aí você vai ser desligado do estágio. Então, cuidado, hein? Estágio para quem trabalha no fórum. Vamos lá. Diz assim no artigo 207. O escrivão ou o chefe de secretaria numerará e rubricará todas as folhas dos autos. Ou seja, quem vai numerar e vai rubricar é o chefe de secretaria. Beleza? Gente, mas obviamente ele vai delegar esta competência ao nosso queridíssimo e ilustríssimo estagiário. Beleza? E aí no 208, 209, ele traz então algumas outras informações. Então diz que ele faz os termos de juntada, vista e entre outras coisas mais, tá? Pois vocês leem com bastante calma e carinho. Mas não vão arrumar confusão lá no fórum, hein, gente? Vai falar, o Karate falou que quem tem que numerar é você. Não façam isso, por favor. Não me coloquem em maus lençóis. Beleza? Outro ato, o chamado ato de impulso. Gente, nós já vimos, então, o que consiste as decisões do juiz, não é? Só que olha o que diz o parágrafo 4º do artigo 203. Diz assim, ó, que os atos meramente ordinatórios, como a juntada. Gente, juntada é pegar petição e colocar no processo, é pegar laudo, é pegar parecer do MP. O gestor vai lá, coloca no processo, numera, lembra? Assina, fura folhinha, isso for físico, né?
Diz assim, ó, e a vista obrigatória independem de despacho. Ou seja, uma vez juntada, então, um documento, não precisa primeiro mandar para o juiz. Primeiro fura, aí ela vai ver o que acontece, tá? E aí ele deve ser realizado de ofício. Então, o juiz não precisa falar, ô gestora, junta aquela folha lá que está pendente. Ô gestora, por que não mandou o processo concluso? São atos que devem ser realizados de ofício, tá? Ou seja, sem que o juiz mande. Nós vamos ver já já que são os atos próprios. Vocês vão ver os prazos, vão entender como é que funciona. Agora, olha que bacana. Os chamados atos de comunicação processual. Gente, os atos de comunicação processual se dividem, foi ótimo, né? Se dividem basicamente em dois: citação e intimação, tá? Então, os atos de comunicação processual, eles são basicamente dois: citação e intimação. Primeiro, a citação. Gente, a citação está lá no 238 do CPC, tá? É o ato pelo qual se chama a juízo, ou seja, vai se chamar a justiça, o réu ou interessado a fim de se defender. Lembra quando nós vimos o princípio do contraditório? Tá aí ele gritando, ó, que a citação é o ato pelo qual, então, a parte contrária é chamada ao processo, beleza? Então, ó, a citação ocorre após o juiz verificar se não é o caso de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido. Gente, vamos por parte. Fiquem tranquilos que no semestre que vem, se Deus quiser, professor mestre dos ninjas paranauenses processualistas, o professor Edio, ele vai passar isso com bastante carinho para vocês. Mas vamos apenas em caráter informativo antecipar um pouquinho. Olha só. Quem tiver curiosidade de saber quando gera indeferimento da petição inicial, estará lá no artigo 330 do CPC. Já a improcedência liminar do pedido estará no artigo 332, beleza? Aí depois vocês podem ver direitinho, então, quando ocorre um e quando ocorre o outro, tá? E aí o que acontece? Não ocorrendo a improcedência liminar do pedido e nem o indeferimento da petição inicial, o juiz, então, vai determinar a designação da audiência. Lembra que nós vimos que aquele quadrinho, eu lembro direitinho, eu coloquei do lado direito do quadro, sobre a audiência de conciliação, quando que ela vai ter? Se você não estava nesse dia, ela é mais ou menos assim. Ó. Deixa eu ver aqui como é que... Nilcha. Aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Vai, deu certo. Ó. É assim. Vou lá fazer bem bonitinho um quadro aqui, para você que aquele dia não foi na aula, lembrar. A audiência de conciliação está no artigo 319, inciso 7 do CPC, tá? E ainda no artigo 334, ambos são do CPC, que diz assim, ó, o autor diz sim, vai ter audiência. O autor, bom, gente, quando eu diz sim, é porque ele fala que quer, tá? O autor diz não. Neste caso, o réu é intimado para informar seu interesse na audiência, tá, gente? Aí o que acontece? Vou colocar aqui, ó. O réu, se falar que quer, vai ter. Se o réu falar que não quer, não vai ter. Tá? Então, olha só. Neste caso aqui, o autor falou que ele não queria. Então, o réu ele é intimado para informar o interesse, se tem ou não tem interesse. Aí o réu fala, olha, eu tenho interesse em audiência de conciliação. O juiz vai marcar a audiência.
Agora, se o réu falar que não quer, aí não vai ter. Beleza? E, em último caso, o autor não fala nada. Ele esquece de falar se ele quer, gente. Olha que distraído. Neste caso, vai ter. Porque no silêncio do autor, presume-se o interesse dele na audiência de conciliação. Tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ó, screen. Voltou. Eu acho que voltou. Beleza. Então, olha só, moçada, vamos lá. Acho que desde semana passada, né? O Zoom ele tem cortado as aulas com 40 minutos, não é isso? Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar uma parada. Deixa eu só colocar. Ó, alguém me lembra que eu não vou lembrar. Para aqui é mais fácil. Vamos lá. Deixa eu ver a cara de todo mundo aqui, né? Opa, tudo bom? Olha só, o que a gente faz então? A gente faz um intervalo agora, enquanto ele converte o vídeo aqui, porque ele demora para converter, né, para o YouTube. E aí o que acontece? Ele converte o vídeo, acho que demora uns 10 minutos. Sabe o que você faz? Levanta, toma um café, vai lá, tá, moçada? Toma aquele café, lava o rosto, dá uma andada, e aí eu já mando para vocês no grupo novamente a nossa parte 2, tá? A nossa continuação da nossa linha. Não me abandonem, tá, gente? Estou com carência de vocês. Beleza, moçada? Então, até já já. Abraço. Moçada, então vamos lá. Quando nós fizemos o nosso intervalo, a gente estava vendo sobre as citações, joia? Então, as citações elas podem ser reais ou fictas, beleza? O que isto quer dizer? Vamos lá aceitar o povo chegando. O que isto quer dizer? Olha só, a citação ela é real quando o réu então, ele toma essa ciência da ação, do fato, de forma própria, tá? Nas outras, ou seja, na ficta, a gente presume que ele tenha sido citado, tá? Ele é válido, muito embora ela não é real, ela é ficta, perfeito? Então vamos lá. As citações reais. Gente, as citações reais, de acordo com o novo CPC, primeiramente, elas são por correio, tá? Então hoje a regra de citação é via correio, primeira opção, e nos demais casos, por mandado, tá? E esse mandado aqui, ele é aquele feito pelo oficial de justiça, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês o artigo direitinho, depois vocês olham com calma. Então, as citações reais são aquelas realizadas via correio ou ainda por mandado através de oficial de justiça. Já as fictas são aquelas realizadas por hora certa, e vamos lá uma explicação rápida da citação por hora certa. Gente, quando o oficial de justiça perceber, então, que a parte está se esquivando, ou seja, usando de manobras para não ser citada de um procedimento, de uma ação, ele poderá virar e falar assim, olha, eu vou estar aqui tal dia, tal hora, e quem estiver aqui eu vou citar, joia? Isso é o que nós chamamos de citação por hora certa, beleza? A citação também pode ser por edital. A citação por edital, ela ocorre principalmente quando a pessoa está em local incerto e não sabido. Ou seja, imagine aquela situação que uma mulher busca ingressar, então, com uma ação de divórcio, mas esse companheiro dela saiu para comprar cigarro há 20 anos atrás e nunca mais voltou. Ela nunca mais teve notícia, então, desse indivíduo. Então, nós podemos falar que ele está em local incerto e não sabido. E nós poderíamos pedir a citação dele por edital, tá, gente? E o terceiro meio é através... É através do meio eletrônico. A Lei 11.419 é a lei que regula o PJE, chamado de Processo Judicial Eletrônico, tá, gente? Quem quiser depois olhar com carinho, tá lá no PJE, aí a lei, né? Então, vamos lá. Nos termos do 239, a citação, então, do requerido ou do réu, ela é essencial para a validade do processo, gente.
Inclusive, lá no artigo 339, inciso 1, diz então sobre a nulidade da citação, tá? Pode ser alegada como preliminar de contestação. Vocês vão ver isso para frente com calma. Só que o que acontece, gente? Imagine a seguinte situação. Você ingressa com uma ação, você tem uma criança, um bebê, ingressa com uma ação contra o genitor, pedindo alimentos. Aí o que acontece? Você vai e coloca o endereço dele certinho no processo, fica esperando ele ser citado, correto? O oficial de justiça vai lá várias vezes e não consegue encontrar ele. Não porque ele está escondendo, mas às vezes porque ele está trabalhando, ele trabalha em fazenda. O que acontece? Aí você vira e fala assim, ô Jorginho, você já viu que tem um negócio para você lá no fórum? Vai lá para você ver. Aí o Jorginho vai lá inocentemente no fórum, vê a coisa que tem para ele. Quando ele chega lá, a gestora, a chefe de secretaria, fala, ô, seu Jorginho, peraí que eu vou te entregar um negócio. E esse negócio é a citação, cita ele. Ou ainda, imagine que mesmo ele sem ser citado, ele comparece na audiência, tá, gente? Isso é o que a gente chama de comparecimento espontâneo. Então, se o réu comparecer espontaneamente no processo, supre a nulidade, então, da ausência de citação, tá? Gera o mesmo efeito se ele tivesse sido citado pessoalmente, beleza? A intimação, gente. A intimação, então, dentre todos os atos, são aqueles que servem para comunicar às partes sobre o andamento do processo. Ou ainda, eles servem para determinar o cumprimento de alguma exigência do magistrado, tá bom? Gente, as intimações, elas podem ocorrer via oficial de justiça, via edital, tá? Muita gente entende que não é válido, mas a maioria da doutrina entende, ou ainda através das publicações eletrônicas, nos chamados Diário da Justiça Eletrônico, DJE. O que acontece? A intimação ocorre no nome da parte e no nome do advogado, tá, gente? Então sai no nome dele. Nós, advogados, nós utilizamos vários programas que captam essas intimações, então, que nós recebemos dos processos, tá? A melhor parte, quando a gente estuda ato processual, gente, o tempo. Gente, vamos lá. Nos termos do 212, diz então que os atos processuais serão realizados das 6 horas da manhã às 20 horas, tá beleza? Quando a gente diz isso, a gente coloca assim, pode ser realizado após isso? Gente, por exemplo, se uma audiência começou às 16 horas, ela pode se prorrogar até meia-noite, tá? Muito embora o juiz geralmente suspende a audiência e vai continuar no outro dia. Mas isso não quer dizer que o ato não pode ter iniciado antes do horário e prorrogar o ato, tá bom, gente? Vamos lá aqui. Gente, ó, vamos lá. Existe uma máxima que a gente diz assim, ó. Advogado não tem vida, advogado tem prazo. Vocês vão ouvir isso ainda. O que acontece? Todos os atos processuais, ou grande maioria dos atos processuais, são regulados através de prazos. Então, existem prazos para serem cumpridos para cada tipo de ato, tá? E aí, esses atos, então, eles devem, a grande maioria deles deve constar em lei. Eu vou mostrar um negocinho para vocês já para assustar. Se não houver previsão em lei, o juiz, então, fixa um prazo, tá? E na ausência de prazo, a fixação será sempre num prazo mínimo de 5 dias, tá? Os magistrados seguem assim, na ausência de prazo próprio, ou seja, se a lei não determinar um prazo a ser cumprido, em grande regra, lembra que isso não é lei, quando ele fala grande regra, eles têm determinado que o prazo é de 5 dias, tá, gente? Aqui agora, vamos dar então a ideia de contagem de prazo. A contagem de prazo na seara civil, ela é contada em dias úteis. E não é só isso. Nós não contamos o primeiro dia e contamos o último. Então, se eu receber uma intimação hoje,
o meu prazo só começa a contar amanhã. E eu não conto sábados, domingos e feriados, ok? Ah, grande detalhe. Esses prazos são prazos processuais, ou seja, são os atos para serem cumpridos do processo. Exemplo, prazo prescricional não é prazo processual. Então, o prazo prescricional ele é contado em dias corridos, joia? Enquanto os prazos processuais são contados em dias úteis. Vamos lá. Alguns tópicos interessantes para a gente discutir. O recesso do advogado. Gente, confunde-se muito o recesso que ocorre do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, como férias do Poder Judiciário, recesso do Poder Judiciário. Isso está incorreto. Este recesso é um recesso do advogado e não do Poder Judiciário. Por que eu estou dizendo isso? Porque, olha só, magistrado, serventuário, eles tiram férias durante o ano. Joia? Não é neste período, beleza? Neste período, o Poder Judiciário continua funcionando, muito embora não ocorra contagem de prazo. Então, a gente fala que ocorre uma suspensão dos prazos para o advogado, tá? Além disso, durante a suspensão do prazo, não ocorre audiência e nem sessão de julgamento, tá? Porque essas dependem da presença do advogado. Por isso, então, que do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, ocorre o recesso do advogado e não o recesso do Poder Judiciário. Beleza? Então, o Poder Judiciário continua funcionando, continua saindo intimação, só que o prazo para cumprir essas intimações encontra-se suspensas. Prazos próprios, beleza? Vamos lá. Gente, eu quero mostrar um negocinho para vocês. Está vendo aqui prazos próprios? São prazos, então, que estão escritos em lei. Olha que legal. Eu vou colocar esse material para vocês, tá? Esse material vai estar lá no negocinho da aula, né? No nosso portal. Todos esses prazos aqui, ó, são os prazos que existem no Código de Processo Civil. Só para você matar sua curiosidade, são 6 páginas escrito em letra 8, eu acho, 6. Eu não lembro quando eu fiz isso daqui, eu não lembro que estava na letra. Eu coloquei todos os prazos numa planilha para vocês. Olha que querido, beleza? Depois vocês vão dar uma olhada. Esses daqui, ó, são chamados de prazos próprios, ou seja, prazos que a lei determina qual é. Joia? Então eu vou colocar esse materialzinho para você lá no... vai estar lá no nosso no portal, beleza? Então, esses são prazos próprios. Aí, exemplo, ó, prazo de resposta. O prazo para contestar é de 15 dias após a última sessão de conciliação sem êxito, tá? Ou 15 dias do protocolo da petição do réu informando desinteresse na audiência. Eu queria... Esses prazos estão todos lá na tabela. Prazo para recurso. Gente, existe um macete. Eu sempre falo assim, ó, nós temos uma mania no direito de estudar todas as regras e as exceções. Dica para vocês. Vamos estudar a exceção que vocês vão entender a regra. Olha só. Quando a gente fala em recurso, eu posso falar para você que o prazo para interposição de qualquer recurso será de 15 dias, salvo embargos de declaração, que são 5 dias. Beleza? Então, para recurso, o prazo para recurso é 15 dias, menos embargos de declaração, que são 5 dias. Isso está lá no artigo 1003 do CPC. Mas beleza. Olha que bacana. Mas não é só o advogado que tem prazo. O juiz também tem prazo. Beleza? E aí, para o juiz existem 3 prazos. O juiz tem um prazo para proferir despacho de 5 dias. Ele tem um prazo para proferir decisão interlocutória de 10 dias. E um prazo para proferir sentença de 30 dias. Aí você fala, ah, professor, que lorota é essa? Eu mesmo conheço processo que está no gabinete para sentença há 1 ano. Então, gente, ó, caso o magistrado descumpra os prazos próprios a ele, a parte pode fazer uma reclamação na ouvidoria do Tribunal de Justiça do qual ele está vinculado, ou ainda
na pior das hipóteses, impetrar um mandado de segurança, tá? Porque ele tem direito líquido e certo. Joia? Então fica aí para vocês. Agora, os prazos do chefe de secretaria. Chefe de secretaria é o gestor, tá? Para esse, existem 2 prazos que ele tem que cumprir. Ele tem que remeter os autos conclusos em um dia. O que é remeter os autos conclusos? Vamos lá. Você, advogado, foi lá e protocolou uma petição, pediram para marcar uma audiência. Então, o que ele tem que fazer? Ele junta a petição e ele tem que mandar para o gabinete do juiz no prazo de 1 dia, tá? Isso que a gente coloca que é prazo para remeter o processo concluso para o juiz. E ainda, ele tem um prazo de 5 dias para executar os atos. Exemplo, o magistrado pega e fala, olha, marque uma audiência de conciliação. Então, o chefe de secretaria tem um prazo de 5 dias para marcar essa audiência, tá? É para marcar e não que vai acontecer a audiência. Gente, ó, vimos então sobre os prazos. Existem algumas pessoas que possuem o direito, o benefício do prazo em dobro. São eles o Ministério Público, a União, Estado, Distrito Federal, município e todas as autarquias vinculadas, então, a estes entes, tá? A Defensoria Pública e os núcleos de prática jurídica, tá, gente? Então, esses são os que possuem prazo em dobro. Acabou? Não. Nós temos também o litisconsortes. Os litisconsortes de advogados diferentes, de escritórios diferentes, também tem, tá? Já vou mostrar isso para vocês. Tá aqui, ó. Vamos lá. Lá, tá na segunda parte, ó. Os litisconsortes com procuradores diferentes, lê-se advogados diferentes, de escritórios diferentes, eles têm prazo em dobro. Só que tem um asteriscozinho ali, ó. E é isso que o tio um dia vai perguntar para vocês na prova. Mentira. Olha só. Para que ocorra o prazo em dobro por litisconsortes, o processo tem que ser físico. Porque se o processo for eletrônico, não tem prazo em dobro, o processo está lá disponível o tempo todo, beleza? Além disso, gente, ó, nós dizemos então que o início do prazo ocorre depois da publicação da intimação, tá? Ou seja, o juiz dá uma determinação, profere uma decisão dizendo, olha, advogado, junte no processo cópia legível do documento. O prazo só vai começar depois que ocorrer a intimação na pessoa do advogado, perfeito? Só que imagina, então, que eu vejo que o juiz proferiu essa decisão. Eu posso realizar o ato antes? Sim. E este ato é tempestivo. Sabe por quê? Se nós lutamos pela celeridade processual, não há que se falar, então, que eu tenho que esperar ser intimado para cumprir uma ordem judicial. Só que, olha só, é bem difícil, a não ser que você tenha uma bola de cristal, de descobrir que você tem que fazer alguma coisa antes de ser intimado, tá? Mas pode acontecer? Pode. Joia? Moçada, então a nossa parte expositiva, então, que é essa parte da explicação geral sobre a aula de hoje, a gente vai encerrando por aqui. E aí eu vou abrir, então, deixa eu fechar esse trem aqui. Pronto, acho que agora tá certo. Eu acho. E aí, deixa eu pegar o fone de ouvido, né? Porque além de tudo eu sou surdo. Quem tiver questionamentos, pode ficar à vontade. Quiser bater um papo também, nós estamos aqui para isso, tá brincando? Quem tiver dúvidas sobre a matéria, dúvidas sobre o exercício que vocês já fizeram, qualquer coisa, nós podemos, então... Pedir para ele pedir a questão do prazo. Pode ficar à vontade. Eu só peço, de repente, para quem não tiver pergunta por enquanto, deixa o microfone fechado, joia? E aí depois vai abrindo, que aí não atrapalha, né? Pode ficar à vontade, moçada. Professor, Clodomir, você falou na questão o senhor, desculpa, na questão do prazo para o serventuário marcar a audiência. E o prazo para realizar, existe? Existe. O prazo para realizar a audiência está no artigo 334, tá? Deixa eu só colocar em mudo por enquanto, para poder não atrapalhar. Eu já libero o áudio. Ó, o prazo, então, deve ser no mínimo de 30 dias
Então, a audiência de conciliação deve ser marcada num prazo mínimo de 30 dias e a citação da parte contrária ou intimação no prazo mínimo de 20 dias antes da audiência marcada. Joia? Então, existe sim um prazo para poder marcar a audiência. Então, o juiz determina que seja marcado, o chefe de secretaria tem um prazo de 5 dias para marcar, beleza? Só que a realização só poderá ocorrer num prazo mínimo de 30 dias. Concretamente isso acontece? Porque a Não, gente vê tanta reclamação que, pô, eu fui lá pegar advogado e essa audiência não se realiza, isso não acontece, papai, o advogado não faz nada. Então, ó, geralmente a designação das audiências demora em 3, 4, 6 meses só para audiência de conciliação. Igual eu falo, quando disse que o prazo mínimo é de 30 dias, a lei não colocou qual que seria o prazo máximo, né, para poder marcar essa audiência, né? Infelizmente. Mesma coisa de réu preso, indo para o direito penal, né? Porque se extrapola o prazo aí, acho que não lembro quantos dias são, 90 dias, 80 dias para se realizar uma audiência, e não se realiza. E adianta a reclamação do advogado para que essa audiência se realize? Então, olha só, na verdade, a demora para realizar a audiência em si é bem complicado, sabe por quê? Porque a audiência já vai estar marcada. E aí vai depender da pauta do magistrado, porque ele vai ter que olhar a pauta dele, ele vai ver a disponibilidade de datas, tá? Agora, por exemplo, a demora em marcar a audiência, esta sim pode ser fruto de uma reclamação, junto à ouvidoria, junto ao gabinete do magistrado, tá? Isso pode. Beleza, obrigado. Calma, vou falar. Fica à vontade, moçada, pode perguntar. Por aqui é mais difícil de morder, gente. Pode ficar tranquilo que não morde, não. Tô brincando. Ah, gente, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou colocar o chat aberto ali também, ó. De repente você está sem microfone ou está tímido, fica à vontade. Pode mandar a pergunta por escrito ali também, que eu leio e respondo para vocês. Professor, é a mesma coisa que eu falei na aula do professor Reginaldo ontem. É muita informação, e a gente não tem esse contato presencial que parece que é mais fácil de você perguntar, de você questionar ou indagar, alguma coisa assim. Esperamos aí que volte às aulas presenciais o quanto antes, né? Porque é difícil, né? É muita informação, a gente não consegue se atentar a tudo, as coisas vão passando. Quando você passa no quadro, parece que está ali, parece que o físico está presente e a gente consegue indagar. Né? Agora, por áudio, vídeo, assim, é complicado, porque você não tem aquele contato quando você passa no quadro lá, que o senhor coloca tudo no quadro lá e a gente consegue, ou indagar aquilo, ou passou aquilo, mas assim, falando, complicado, né? Eu confesso que, por exemplo, nós temos que nos adaptar às circunstâncias alheias, né? Mas imagine eu que falo o tempo inteiro, ando para lá e para cá, eu fico um pouco assim, ficar sentado conversando. Mas se depois essa aula dele eu sempre coloco no YouTube também para vocês, depois eu já mando o link para vocês. Mas caso também, se ficar com dúvida, gente, pode mandar mensagem para mim no WhatsApp, mandar por e-mail, tá? Não fica com dúvida não. Por exemplo, se você for reassistir o vídeo depois, com calma, e quiser fazer questionamento na hora de estudar, pode mandar pergunta que eu respondo com o maior carinho. Pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? Tipo, se existe um processo físico. A qual questão você fala? O processo físico do PJI? É. Nós estamos aqui discutindo sobre a questão quando você falou do prazo, você não pode discutir quando ele está no PJE, né, o judiciário eletrônico, né? Mas o físico ocorre quando? Então, você pode declarar assim, eu não recebi físico, eu só estava no eletrônico, eu posso me excusar e cumprir o prazo? Tá, Eu acho que ele já vem. Na verdade, o que acontece? Vamos lá. O prazo em dobro, ou seja, prazo em dobro. O Instituto Prazo em Dobro, ele é aplicado ao litisconsortes. O que é o litisconsortes? Quando nós temos uma pluralidade de autores ou réus na mesma demanda. Tá? Então, imagine agora. Então, para que ocorra o prazo em dobro, uma das primeiras regras, então, é que eles tenham advogados diferentes.
Então, eu tenho mais de um autor ou mais de um réu, eles têm que ter advogados diferentes, mas não só isso. Precisa ser de escritórios diferentes. Imagine que eu trabalho com outro advogado e eu estou por um autor, ele está pelo outro autor, tá, gente? Mas a gente trabalha no mesmo escritório, então se ele pegar o processo, eu também consigo ver. Então, a primeira regra para litisconsortes, prazo em dobro, é que seja advogados diferentes. Segundo, de escritórios diferentes. E terceiro, que o processo seja físico. Porque se o processo for eletrônico, eu não tenho como pedir prazo em dobro em litisconsortes, tá? Em litisconsortes. O Ministério Público, a Defensoria Pública, as autarquias, os municípios, União, etc., esses continuam tendo prazo em dobro, independentemente de ser PJI. O senhor podia explicar um pouquinho melhor o que é o litisconsórcio? Tá, vamos lá. Ele falou. O litisconsortes, eu não vou entrar em cada tipo de espécie, né, porque vocês vão ver no próximo semestre em processo civil 1, mas vamos lá. O litisconsortes é quando eu tenho, por exemplo, 3 autores numa ação. Então, eu tenho 3 autores no polo ativo da ação. E aí, imagine, então, que cada um desses autores tem um advogado diferente, entendeu? Então, seria mais ou menos essa a ideia. Ou seja, quando eu tenho múltiplos autores ou múltiplos réus na mesma ação. Nós vamos ver, nós não, né? Vocês vão ver no próximo semestre sobre litisconsórcio necessário, obrigatório. Vocês vão ver, vocês vão aprender cada tipo de litisconsórcio, pode ficar tranquilo. Beleza, professor. Joia? Bem. Eu acho que é só. Mais dúvidas, moçada? Vamos lá, tô doido para conversar com vocês, ó. Vou deixar os outros falar também, né, professor? Se nós falando aqui é complicado. Gente, ó, então eu vou encerrar o vídeo para não ficar muito grande também, mas ó, repito, se houver dúvidas, pode me mandar por e-mail, pode me mandar mensagem, não tem problema, eu respondo para vocês, tá bom? Tá beleza? Eu vou disponibilizar a aula para vocês, um material de apoio, tá? Então eu vou agradecer novamente a presença de todos vocês. Fiquei feliz de vê-los assim, nem que seja através da telinha, fiquei feliz de ver que estão todos aí, tomara que sejam todos bens, tá? Espero aí em breve, daqui um dia, a gente está em sala, correndo, andando para lá e para cá. Tá bom, moçada? Então, novamente, obrigado, boa noite e até breve. Um abraço, professor. Valeu, mestre. Valeu, até mais.